Em mais uma daquelas histórias que a gente já se acostumou a ver no Goiás, um técnico que até 2, 3, 4 semanas atrás era dito como um grande profissional, que poderia ter um futuro muito grande pelo Goiás, com passagens pelo Cruzeiro, seleção brasileira sub-20, conhecia muito bem os seus jogadores. Hoje, ou após uma declaração falando o que era o certo naquele momento, né, a decisão tomada pela diretoria, a gente pode discutir se isso foi o ideal ou não em termos de classificação, mas quem deve tomar esse tipo de decisão é sim a diretoria do Goiás. E após aquela fala, onde eu não vi absolutamente nada demais, a diretoria do Goiás, de novo, se sentindo, como eu posso dizer, magoada, frustrada, ou não pode ser criticada, nem mesmo por torcedores, né, que qualquer tipo de protesto já é visto como uma grande ameaça. No vídeo de hoje, quero comentar aqui um pouco mais a respeito dessa situação, a demissão do técnico Emerson Ávila, se faz sentido ou não essa maneira de pensar da diretoria do Goiás, um contrato curto com um técnico português, onde o Goiás, digamos, não tem essa garantia de um cara permanente, enfim, vários erros que eu vejo apontados, né, por conta tanto dessa demissão quanto do estilo de gestão do Goiás, que não é algo que a gente vê há pouco tempo. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Eu gravei esse vídeo hoje um pouco mais cedo por conta do jogo contra o Vasco, né? Então eu vou postar pra gente, fica melhor eu postar a análise da partida contra o Vasco do Vasco da Gama amanhã, na sexta-feira, já na parte da manhã, combinado? Nosso apoiador aqui do canal é a Zapay. Como que funciona ela, Guilherme? É bem simples, você baixa o aplicativo, que eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá você pode consultar a placa, tanto do seu carro quanto também da sua moto, para verificar se tem algum tipo de dívida em aberto, como por exemplo multas, IPVA, licenciamento ou qualquer outro tipo de dúvida, né, que você tenha. Você encontra, só colocar a sua placa lá gratuitamente, sem nenhum tipo de compromisso. A partir daí, se você tiver algum débito em aberto, vindo aqui pelo nosso canal e utilizando o cupom GOIAS25, você garante 25% de desconto no valor das suas taxas, além disso podendo parcelar em até 12 vezes no seu cartão de crédito. Então é muito simples, você pode baixar e ajuda bastante aqui também na nossa divulgação. Baixa lá, verifique a placa do seu carro, da sua motocicleta, caso tenha alguma dívida em aberto, melhor para você quitar, né, todas essas dívidas vindo aqui pelo nosso canal, utilizando o cupom GOIAS25, tendo essa taxa de desconto e também podendo parcelar em até 12 vezes no seu cartão. Mais informações aqui embaixo na descrição, tanto o link diretamente do aplicativo para você baixar no seu celular, ou também do Instagram, para você observar um pouco mais de informação, a respeito da Zapay, nossa parceira aqui do Goiás. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais uma das coisas que a torcida, acho que assim, 95%, 99% discorda, a diretoria do Goiás segue fazendo ano após ano. Pode ser que no geral, desde o comando do Paulo Rogério Pinheiro, as coisas tenham mudado, principalmente na parte financeira, e isso é a única coisa que o Goiás consegue fazer de bom ainda na mudança de gestão, né? Quando, por exemplo, entrou o Sérgio Hassi lá em 2014, né, se eu não estiver enganado, consegue fazer o pagamento das dívidas, deixa um Goiás saudável. Entra um outro, acaba destruindo tudo isso. Mas no geral, o Paulo Rogério Pinheiro também, em 2021, chegou, deu ordem na casa, colocou as contas em dia, uma grana nos cofres do Goiás, já a partir da temporada de 2024, mas no restante, o pensamento, as atitudes é exatamente a mesma que a gente encontra no Goiás há vários anos. Se o Verdão estivesse crescendo, ano após ano, a gente vê se o Goiás com mais ambição, com melhores colocações no Campeonato Brasileiro, pode fazer igual o Petraglia, né, no Atlético Paranaense. O cara às vezes fala demais, uma coisa que a torcida ou outra ali pode acabar contestando, mas o resultado dentro de campo e fora dele também a gente vê muito nítido. E pelo lado do Goiás a gente vê quase que o contrário, até que uma ou outra gestão consegue fazer o pagamento de dívidas, mas aquele mesmo discurso de coitadismo, que nada funciona, que nada dá certo, que o Goiás é o grande vilão, né, que o Goiás é o coitadinho dentro do Campeonato Brasileiro, isso nunca para de acontecer. E algumas atitudes pífias, né, como essa de hoje, eu acho que já foi tomada inclusive após o jogo contra o Ginásio, da demissão do técnico Emerson Ávila. Mas uma das coisas que vai deixando o torcedor cada vez mais desacreditado do Goiás, né? E isso é muito ruim. Muitos torcedores que nem sequer, assim, não dá pra dizer que ele para de torcer mesmo, né? E eu concordo totalmente, porque você não vê muito futuro, né, em torcer pro Goiás, a não ser passar raiva e ver esse tipo de situação. Até fora de campo você consegue se estressar com algumas atitudes, né? Isso para quem importa muito, até mesmo para quem importa pouco, ao ficar sabendo, ao você escutar, vai desanimando mais, né? E isso, infelizmente, está muito comum dentro dos torcedores do Goiás, é só você conversar com a meia dúzia deles. Eu sou um também, né? Outro ponto, pra gente falar aqui sobre essa demissão.
Segundo a nota oficial do Goiás, o Emerson Ávila chegou a um comum acordo, mas a gente sabe muito bem onde isso começou. Após o jogo contra o Ginásia, o empate em 0-0 no estádio da Serrinha, o Emerson Ávila, se eu não estiver enganado, a primeira pergunta, né, ali abrindo a coletiva de imprensa, ele respondeu que a decisão de colocar um time alternativo nos jogos da Copa Sul-Americana foi tomada juntamente com a diretoria, ou seja, a diretoria deu essa decisão para a comissão técnica, que acatou o pedido e fazendo, né, em toda a competição, exceto no jogo contra o Universitário, né, lá no Peru, que o Goiás utilizou força máxima. Então ele falou o óbvio, porque assim, não tem como essa decisão ser tomada pelos jogadores, pela torcida, pelo técnico ou algo nesse sentido, porque quem continua à frente do Goiás nos próximos anos é a diretoria. Então quem tem que tomar esse tipo de decisão financeira, falando, ou até mesmo de priorização de campeonatos, tem que vir da diretoria. Não importa se é o Goiás, se é o Botafogo, o Cruzeiro ou o Vasco, que são clubes SAFs, né? Ou seja, clubes com a gestão profissional, isso não faz diferença, porque quem tem que tomar essa decisão, de fato, é a diretoria. E toda vez que a direção do Goiás, seja o Edminho, o Paulo Rogério, o Ali fala menos, né? Acho que até um ponto que às vezes pega bem para ele, às vezes não pega também assim, porque acaba sumindo bastante, né? Das explicações para a torcida, mas qualquer tipo de manifestação contrária ao que pensa a diretoria do Goiás é taxado como errado, um cara que não deve estar ali. Por que eu digo isso? O próprio Edminho, em várias entrevistas, né, acho que a gente pode colecionar aí pelo menos 10, 15 entrevistas do Edminho Pinheiro elogiando o Emerson Ávila, o que está certo, é um profissional bom, interessante. Não sei se para assumir o Goiás agora no meio do Campeonato Brasileiro, acho que foi uma decisão errada, mas que apesar dos pesares, funcionou. O Emerson Ávila conseguiu deixar o Goiás numa posição aceitável dentro do Campeonato Brasileiro. Esse time do Goiás é muito fraco, não teria como ficar fora da zona de rebaixamento, independente se fosse o Guardiola, o técnico do Goiás. O elenco é muito fraco, no geral, né, muito fraco, e o Goiás não está igual ao Curitiba, por exemplo, né, com 3 pontos ali na lanterna. Deixou numa situação tranquila. Que dá, por exemplo, numa boa sequência de contratações, um técnico mais experiente tirar da zona de rebaixamento. O atual cenário vem se complicando um pouco mais, né? Mas enfim, na Sul-Americana, a primeira colocação, na Copa Verde também com a conquista do título. Então 16 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. O Edminho tá certo, tem que, digamos assim, incentivar o seu funcionário, né? Falar que o cara é bom, que tem aquela experiência, a capacitação para aquilo, mas o que você não pode fazer essa contradição de, após uma declaração que não te agrada, o Emerson Ávila não foi mal educado, não foi grosso, não quis jogar a responsabilidade apenas em alguém, ele apenas comentou o que todo mundo, todos os torcedores do Goiás, a imprensa, os jogadores sabiam essa decisão. E aí sim, se o cara antes ele funcionava para tudo, inclusive para assumir o Goiás por vários anos, né? Com esse contrato, inclusive até dezembro de 2025, do dia para o outro, após uma forma de não agrado com a direção do Goiás, acaba sendo demitido. Então é uma coisa assim que é triste demais, né? A gente vê até hoje no Goiás um ego muito grande, algo que não é tratado de maneira profissional, sabe? Se fosse uma situação muito precária, como por exemplo aconteceu com o Kudê no Atlético Mineiro, né, do cara chegar no vestiário, apontar para os jogadores que eles não eram suficientes, ou que a diretoria não está trazendo aos atletas que ele pediu, aí sim, pô, esse cara aqui acho que perdeu o clima, né, perdeu o vestiário, não está muito com clima para continuar no clube. Mas não, o Emerson Ávila, um cara muito simples, muito humilde, até mesmo na sua forma de falar, muito educado, muito gentil, não pode desagradar em absolutamente nada, né? E para você ver a que caminho que o Goiás vai seguir desta forma, né? Sendo decisões tomadas sempre, digamos, pela parte emocional e pelo ego, né? O Edminho, por exemplo, é uma pessoa que é muito inteligente nos seus negócios e tudo mais, mas se a torcida faz um protesto, o cara já vê aquilo como algo pessoal. E o futebol, a gente sabe como ganha, né? Se o Goiás ganhar hoje do Vasco da Gama, eu acho que isso vai até acontecer, vamos torcer. Se o Goiás ganhar, tudo vai estar bom, tá? Amanhã não tem mais nada de problema, tá tudo certo. O torcedor, ele é assim, a gente sabe como funciona, né? O time ganhou, tá tudo certo, mesmo tendo um outro errinho ali. Mas quando, até com críticas, a diretoria do Goiás, às vezes se surpreende dos torcedores fazendo protestos ou xingamento nas redes sociais, no estádio, é a coisa mais comum do mundo. E quem já está no futebol há tantos anos, eu acho que já sabem disso, né? E deveriam compreender algo muito mais simples, né? Que críticas irão acontecer quando você está num cargo desse tamanho. E aí entra o outro aspecto. Eles só vê que estão sendo atacados porque fazem isso de forma gratuita, né? Pelo menos é o que é passado pra gente, que fazem um trabalho de forma gratuita. A partir do momento que você faz algo que não é remunerado, não é o seu trabalho, ou seja, é uma doação, uma caridade. Você vai fazer até certo ponto. E depois daquilo você já vai achar que, pô, eu tô fazendo isso de graça e as pessoas ainda estão me cobrando. Porém, diferentemente de uma atitude que você pode, por exemplo, uma doação de roupa, cesta básica, você vai ali e não tem repercussão alguma, né, digamos assim, de maneira midiática,
num clube como o Goiás, com muitos torcedores, um faturamento também que se compara a grandes empresas, né, do nosso estado, a cobrança é muito maior. Então, a partir do momento que eles são criticados, eles olham e falam, pô, mas eu nem recebo nada para isso, estou cuidando aqui, deixo o dia corrido para mim, fico sem minha família, fico sem dormir várias noites. Isso de fato acontece. Mas por quê? Por que eles pensam dessa forma? Porque não é um trabalho. E como eu falei, a partir do momento que você faz algo extra, gratuito, apenas de coração, você, ao ser criticado, não vai lidar muito bem com isso. A gente sabe como funciona a mente do ser humano. E aí é que eu defendo também. Se não quer isso mais para a vida, concordo totalmente. Eu jamais assumiria uma função dessa no Goiás, mas se não quer isso mais, tem que tocar a bola para frente. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desse assunto e mais uma decisão que, na minha avaliação, só afasta o torcedor do Goiás. Depois de várias declarações, um pequeno desentendimento já é o responsável, né, por todas essas causas. Só para completar aqui o nosso vídeo, pelo menos o Emerson Ávila não foi demitido na semana passada. Nas fotos que eu observei do treinamento, né, do Armando Evangelista, eu não vi se o Emerson Ávila estava junto com ele. Confesso para vocês que eu não tive essa percepção. Porém, pelo menos ele não foi demitido antes, porque pôde ajudar, eu penso assim, com a explicação dos jogadores, o rendimento juntamente com ele. Acho que é diferente quando você tem esse contato com o Emerson Ávila, que ficou à frente do Goiás em 16 partidas, agora chegando também o técnico Armando Evangelista, o português, que beleza, pode ter ali os seus conhecimentos, mas na prática a gente sabe como é muito mais difícil. Então, pelo menos eu acho que foi assim, o Emerson Ávila estava juntamente com o treinador para ajudar ali nos seus pitacos, enfim, nas suas indicações também, na avaliação dos jogadores. Outra coisa também que eu não concordo, o único que tem um certificado da CBF é o Leandrão, né, que é preparador físico ainda do Goiás, mas ele tem aquele certificado da CBF para ser um treinador. Ao menos isso, ele poderia ser, digamos, aquele funcionário da comissão permanente em caso de demissão do atual treinador, ele assumindo. Então, um nome que pode ser, digamos, um próximo Glauber Ramos ou o Emerson Ávila, talvez o Leandrão. Eu não acho que vai assumir o Goiás, mas como falei, pelo menos fica essa pessoa para assumir um cargo interino. E outra coisa que eu não concordo também, o Emerson Ávila tinha esse contrato até dezembro de 2025 e todo o Armando Evangelista e a sua comissão portuguesa, né, chegaram com um contrato só até o final do ano. Ou seja, não é um planejamento de longo prazo, é só para apagar a fogueira agora, porque a gente sabe, se o Armando Evangelista, com esse hype todo, né, que está tendo dos portugueses aqui no Brasil, mesmo se ele for um técnico comunzaço, se o Goiás ficar na 16ª colocação, eu garanto que equipes de maior orçamento para a Série A de 2024 irão procurar o treinador e o Goiás, com aquele mesmo discurso de sempre, irá perder ele de forma gratuita. Então, acho uma decisão equivocada, mas, enfim, o que a gente pode fazer, né? Além de, pelo menos, eu vim aqui e falar para vocês, não quero assumir comando no Goiás, nada disso, apenas porque vocês me assistem. Então, se eu começar a não dizer isso, ou seja, assim, os fatos estão na minha cara e eu não falar, vocês vão deixar de assistir aqui o canal e também falar, pô, esse cara aqui não tá falando a verdade, não quero acompanhar esse tipo de pensamento mais. Então, não sou pago por ninguém, não tem amizade e nem não sou mal com ninguém da diretoria, não tem nada a ver com isso, apenas um torcedor que, assim como você, né, tem a sua paixão pelo Goiás. A diferença é que eu coloco aqui a câmera, né, a cara e gravo os vídeos também pra gente, combinado? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você pensa a respeito dessa decisão? Mais uma, né? Como falei, só vai afastando o torcedor do Goiás com o carinho do time. Não que o Emerson Ávila teria que continuar no Goiás como comandante, técnico, enfim. Não é isso que eu quero dizer. O Goiás, de fato, precisa de um nome mais experiente para esse cenário de Série A do Campeonato Brasileiro. O que não pode acontecer é você passar quase que 2-3 meses elogiando pra caramba o personagem a partir do momento que ele faz um pequeno desagrado e uma fala totalmente correta naquele momento do cenário do empate na Sul-Americana. Hoje ele já não serviu para absolutamente mais nada. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás. Vou deixar a playlist de outros vídeos que eu gravei no decorrer dessa semana. Tem o pré-jogo do duelo contra o Vasco, análise dessa partida hoje em São Januário. Vou postar pra gente amanhã, tá bom? Na sexta-feira, logo na parte da manhã. O link da Zapay, nosso apoiador aqui do canal, você encontra no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!